Bom, então vamos falar um pouco da cóclea. A cóclea, essa é uma foto, né, de uma cóclea. Ela é esse órgão espiralado, né, ele tem pouco mais de 2 voltas aí é, nessa, nessa espiral, e é onde a gente faz a decodificação é, da informação sonora que a gente recebe via canal auditivo. Depois o tímpano, os 3 ossículos amplificam essa informação e a cóclea recebe pela sua janela oval. Então, a cóclea é composta por aproximadamente 15 a 16 mil células ciliadas. São pequenos folículos que vibram de acordo com o som, desde o som agudo até o som grave. É o lugar onde a energia mecânica do som é convertida em sinal elétrico, o qual é transmitido para o cérebro. Ela permite que se escutem sons de frequência entre aproximadamente 20 e 20 mil Hz, o que equivale aí, em linguagem musical, né, a 10 oitavas aproximadamente. É óbvio que essas medidas, né, são aproximadas. É muito difícil ouvir 20 Hz. Em 20 Hz a gente tem uma sensação ambígua, parece, a gente já não sabe se a gente está sentindo uma vibração ou se é uma sensação de som. Mas mesmo em torno dessa frequência, 16, 18, 19 mil Hz, a sensação ela se confunde também um pouco com uma sensação tátil. Parece que quando a gente ouve um som nessa faixa aí, extrema, parece que alguém está enfiando uma coisa pontiaguda dentro do nosso ouvido, né? Quase como se tivesse uma picada no ouvido, assim. Esses dois extremos, né, é onde o nosso sistema auditivo já não funciona muito bem, né, e a gente passa ali a confundir um pouco a sensação de percepção do som com uma sensação tátil. Tá? É preciso dizer que a gente vai perdendo a capacidade de escutar essas frequências mais altas, né, mais agudas, à medida que a gente vai envelhecendo. Né? É como a nossa pele vai perdendo a elasticidade e a gente vai criando rugas, né? A elasticidade ali das membranas que compõem a cóclea também vão perdendo um pouco dessa elasticidade, elas respondem de maneira menos eficiente para frequências muito altas. Então, uma criança, um jovem, né, consegue ouvir muito bem frequências de 18, 19 mil Hz, quem sabe até perto de 20 mil Hz, mas uma pessoa mais velha um pouco vai perdendo, e assim, gradualmente, né, você vai passando a ouvir só até 17 mil, 16 mil, 15 mil, de modo que uma pessoa bem mais velha vai ter um âmbito, né, de frequências bem menor, tá bom? Bem, aqui eu tenho um esquema da cóclea, né, como se a gente olhar de novo aqui, modelo, né, do sistema auditivo, a gente tem a cóclea ali desenhada, né, esse caracolzinho. Imagine que eu vou desenrolar esse caracol, né, e vou vou olhar esse tubinho que compõe a cóclea desenrolado, para a gente entender melhor como é que é o seu funcionamento, né. Então o que eu tenho aqui é um esquema, né, da cóclea, muito sintético, onde a gente vai conseguir olhar as diversas partes que compõem a cóclea. Então, eu tenho aqui na entrada da cóclea, né, a membrana timpânica, martelo, bigorna e estribo, conectando o movimento do tímpano na entrada da janela oval. A janela oval, como eu disse, é uma membrana que está na entrada da cóclea e ela é responsável por empurrar, né, os fluidos que tem ali dentro da cóclea. A cóclea é uma estrutura helicoidal, né? Ela mede cerca de 3,5 milímetros, é um órgão muito pequenininho, e aproximadamente 7,5 milímetros de diâmetro na sua base. Ela é dividida longitudinalmente em 3 compartimentos, como se fossem 3 tubinhos, né? Que a gente chama de escalas vestibular, média e timpânica. Esses 3 compartimentos, né, essas 3 escalas, são preenchidas por líquidos. O endolinfo ou endolinfa
e a perilinfa, o perilinfo, e são separadas, né, por meio de membranas, né, a membrana de Reissner e a membrana basilar. O compartimento central, né, a parte do meio, o tubinho do meio, né, é separado por essa membrana basilar, formando a escala média, né? Então a gente tem a escala vestibular, a escala média e a escala timpânica, e é onde se encontra o órgão de corte, que é o principal órgão que ajuda, né, na decodificação dos sons. E esse órgão está em cima da membrana da lâmina basilar e é formado pela membrana tectória, pelas células de sustentação e as células ciliadas. Essas células são responsáveis pela sensação de audição a partir do movimento dos líquidos, ou seja, a endolinfa e a perilinfa que estão presentes na cóclea. Os movimentos, né, que entram pelo ouvido geram ondas que flexionam essas células ciliares que estão no órgão de corte, produzindo impulsos nervosos que são enviados ao cérebro. Cada feixe de células ciliares é responsável por uma frequência do som em função da sua localização na membrana basilar. A rigidez da membrana basilar ela varia de acordo com a sua espessura e com a sua largura, sendo mais rígida na entrada da janela oval, né, e menos rígida, menos espessa no final. Aqui eu tenho a minha escala vestibular, a minha escala timpânica e a porção que sobra no meio, né, a gente chama de escala média. Essas duas escalas estão cheias de um líquido chamado perilinfo, né, tanto a escala vestibular quanto a escala timpânica, e existe uma passagem de uma escala para outra, que tem um dutozinho aqui que faz a passagem, chamado helicotrema. O helicotrema permite que a energia que entra aqui na escala vestibular passe para a escala timpânica. Então, aqui a gente chama de base, e aqui a gente chama de ápice. Quando o tímpano, né, recebe uma variação de pressão, né, vamos supor, uma compressão, ele passa esse movimento para essa membrana de entrada aqui da janela oval, e essa membrana empurra, né, o líquido que está presente aqui. Essa energia vai vir para cá, vai passar pelo helicotrema, escala tímpani, e vai ser absorvida por essa outra membrana da janela redonda, ou seja, empurra a janela oval, esse líquido é empurrado e a janela redonda recebe essa pressão, né? Mesma coisa quando o tímpano recebe uma rarefação, a membrana da janela oval vem para fora, né? Ela puxa um pouco desse líquido do perilinfo, e a janela redonda absorve esse movimento vindo um pouquinho para dentro. Então tem um movimento casado ali. Esse líquido do perilinfo é um líquido extremamente denso, né? A gente diz que esse líquido é incomprimível, né? Pelo menos para os níveis de pressão que acontecem no processo de audição. O que acontece, né, é que quando esses líquidos entram, né, no sistema da cóclea, eles criam ondulações aí dentro. Essas ondulações mexem, né, esse sistema todo vai ondular, e para a gente é especialmente importante perceber essa ondulação na membrana aqui que separa a escala tímpano, a escala timpânica, né, a escala tímpani, da escala média, que é essa escala aqui do meio. Essa membrana aqui é o que a gente chama de membrana basilar, que é onde estão as células ciliares que vão ajudar a decompor, né, o som e mandar essa informação para o aparato neuronal. Então, quando o som entra, ele provoca uma onda, essa onda vai criar uma deformação aqui na membrana basilar, e nessa membrana existem pequenas células, né, células ciliares que vão se deflexionar, né, com um movimento vibratório que acontece aí dentro.
Dentro dessa escala média, né, existe também um líquido chamado endolinfo, que vai fazer com que essas células ciliares se movimentem. Então, se eu fizesse um corte, né, transversal ali nessa cóclea, né, então, mais uma vez, eu estiquei a cóclea, né, ela é um caracolzinho, eu estiquei. Se eu fizer um corte ali, eu vou ver algo assim. Então, imaginem isso, né, um círculo ali, aqui uma parte redonda aqui, onde eu tenho a escala vestibular aqui em cima, a escala timpânica aqui embaixo, e a parte do meio é a escala média. Então, tem uma membrana aqui que divide a escala vestibular da escala média, que chama membrana de Reissner, e eu tenho uma membrana aqui embaixo, que chama membrana basilar, que divide a escala média em relação à escala timpânica. É nessa membrana basilar que ocorre as flutuações que vão gerar as ondas que vão ser decompostas, né, e transformadas em informações eletroquímicas que vão para o cérebro. Se a gente olhar esse slide aqui, né, a gente vê aqui a entrada, né, da janela oval e o movimento de uma determinada onda que entrou ali no sistema auditivo. A gente pode imaginar essa linha aqui, ó, como sendo a membrana basilar. Isso aqui é o movimento que a membrana basilar vai fazer quando ela recebe uma informação sonora. A membrana basilar ela vai se deformando com uma amplitude cada vez mais alta, né, e chega num ponto, né, mais ou menos aqui, onde essa amplitude decresce rapidamente. Então a gente tem essa envoltória aqui, ó, um crescimento aí gradual e uma atenuação muito rápida. Isso ocorre em razão, né, da ressonância que essa onda encontra na membrana basilar. Então a ressonância ela muda a cada ponto dessa membrana. O que é a ressonância? A ressonância é a facilidade que um sistema tem de vibrar numa determinada frequência. E essa facilidade está determinada pelas propriedades mecânicas desse sistema. Basicamente, a elasticidade, a rigidez, né, desse sistema. Esses parâmetros vão fazer com que cada ponto da membrana basilar tenha uma frequência de ressonância particular, porque cada ponto tem uma rigidez e uma elasticidade, uma espessura diferentes. Então, quando uma onda entra na membrana basilar, ela tem uma certa dificuldade de colocar essa membrana em vibração, mas à medida que ela vai chegando próxima, né, da região de ressonância, a membrana vibra com mais facilidade, então essa vibração cresce. Quando ela cresce, né, ela movimenta muito a membrana e ela gasta muita energia, e portanto a onda é absorvida rapidamente. Primeiro porque ela vai se encaminhando para uma região onde não tem mais ressonância, tem menos facilidade de vibrar a membrana, e também porque ela gastou muita energia para fazer com que a membrana se deslocasse por uma extensão maior. E daí essa envoltória que a gente está vendo no desenho, né? A onda chega, ela tem dificuldade para fazer a membrana vibrar, porque tem pouca ressonância aqui. Quando ela entra em ressonância, a membrana vibra com uma extensão maior e gasta muita energia do som que está entrando ali, e o movimento decai rapidamente. Então, para cada frequência, eu vou ter um feixe, como esse que a gente está vendo aí, numa região, mais para dentro ou mais para fora, de acordo com a frequência que está sendo produzida. Aqui na entrada a membrana é mais rígida, portanto a gente tem sons mais agudos. Aqui perto do helicotremo a membrana é mesmo rígida, a gente tem os sons mais graves. Então quando aquela membrana basilar ela oscila, né, essa ondulação faz com que as células ciliares que estão aqui nessa região, né,
Então, até as células capilares internas e as capilares externas, elas se deflexionem, né, como se fosse imagine um conjunto de algas aí no fundo do oceano. Quando passa uma onda, essas algas elas vão oscilando junto com essas ondas, né? É o que vai acontecer aí. As células que estão na região de ressonância, né, vão obviamente sofrer um movimento maior e vão se deflexionar mais, vão gerar informação mais forte para ser enviada para o cérebro. Então, as células vão se movimentando, as células que estão mais próximas da região de ressonância ressoam mais e mandam mais informação para o cérebro. Como cada região da membrana basilar vai ter mais ressonância, né, em relação a uma determinada frequência, né, o feixe de células que está nessa região de ressonância vai vibrar muito mais, vai oscilar muito mais, vai mandar mais informação para o cérebro, e o cérebro consegue reconhecer qual é a frequência que está sendo produzida lá dentro da membrana basilar, dentro da cóclea, né, a partir do feixe de células específico que está mandando essa informação. Então, basicamente, a gente tem lá uma sequência de células, de feixe de células, cada feixe está responsável por uma pequena faixa de frequências ali. Isso que faz com que a gente consiga decodificar qual é a frequência que está entrando ali no canal auditivo e no sistema auditivo. Quando eu tenho um som complexo, que tem várias frequências ao mesmo tempo, essas frequências vão criar ressonâncias em pontos diferentes da membrana basilar. Então, a cóclea, na verdade, está fazendo uma decomposição do som em frequências específicas, e cada feixe de células que casa, né, com essas frequências manda informação para o cérebro, e o cérebro recompõe essa informação de alguma maneira. Quando esses movimentos são similares, quando eles estão bem regulados, né, o cérebro entende que essas diversas frequências que estão entrando ali pertencem a um som só. São várias frequências de um único som, e você tem a sensação de que está escutando um único som. Quando essas frequências, essas vibrações têm comportamentos muito diferenciados, o cérebro entende que são sons diferentes acontecendo ali, né? Ou seja, a gente tem a capacidade, fisiologicamente falando, de perceber variações diferentes das frequências que compõem o som, que a gente chama de parciais ou parciais harmônicos de um som. Mas, evolutivamente, essa é uma informação que não é muito necessária para a gente. Então, em vez do cérebro ficar gastando processamento neuronal com isso, ele simplesmente interpreta esse conjunto de vibrações, tem um padrão semelhante, esse conjunto se refere a um único som e te devolve uma sensação de um som único. Se esses padrões têm comportamentos muito diferentes, ele fala, não, então são essas diversas vibrações são referentes a sons diversos, distintos, então ele te dá a sensação de que são sons distintos. Tá? Então, em resumo, esse é um pouco o modelo que a gente tem, né, um tanto quanto simplificado, de decodificação dos sons pelo sistema auditivo, especialmente pela cóclea, né, que é esse órgão que faz, né, a separação das frequências. Essa vibração das células ciliares, né, é transformada em impulsos eletroquímicos que são enviados pelo nervo auditivo para o cérebro, que é onde é feita toda a decodificação dos sons. Legal? Espero que vocês tenham acompanhado a explicação. Existe um pouco mais de informação aqui no livro que a gente usa nesse curso como bibliografia básica, que é a Introdução à Física e Psicofísica da Música, do João Roeder, e também no site www.eca.usp.br/prof/iazeta/tutor. Ali tem algumas informações complementares para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.